Oremos ao Pai e confiemos em sua bondade. E, após uma prece, encerram a reunião e retornaram às suas atividades. Antônio, no entanto, recolheu-se ao seu quarto e durante longo período meditou sobre todos os fatos narrados. Em silêncio, elevou seus pensamentos ao Senhor e orou. Pai de infinita bondade, confio em Ti no seu imensurável amor para conosco. Rogo para que nossos irmãos possam perceber a sua suave presença em todos os instantes da eterna jornada. Que possam eles reencontrá-lo na dor que hoje os aflige e, enfim, compreender que a morte não é o fim, mas o recomeço e o retorno à verdadeira vida. Na manhã seguinte, Antônio chegou ao raiar do dia na residência de Luísa para encontrar-se com Lúcia, que havia permanecido no lar, a fim de garantir as energias salutares da oração. Marta acordou por volta das 8 horas. Sentia-se desanimada e triste, mas havia se comprometido a cumprir o desejo de Luísa. Desceu para o café e encontrou Rubens sentado na varanda, com o olhar e pensamentos distantes, cena com a qual ela já havia se habituado. Entretanto, naquela manhã, Marta sentiu um enorme pesar ao vê-lo envolvido em tamanha tristeza e desilusão. Rubens havia envelhecido, ela já não via sorrir ou contar suas histórias engraçadas, como fazia no passado. O bom humor de Rubens sempre fora contagiante. Diariamente, ele trazia acontecimentos peculiares que faziam Luísa e Marta dar boas risadas. O marido sempre fora o esteio do lar, a força e a segurança. No entanto, agora era o reflexo da fragilidade e da apatia. Marta sentia que precisava encontrar uma forma de ajudá-lo, mas como fazê-lo? Ela nem mesmo sabia como combater a própria dor. Sentou-se ao seu lado, segurou sua mão e disse-lhe com carinho: Querido, irei visitar o orfanato Maria Imaculada. Venha comigo, faça-me companhia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Rubens olhou para ela com certa estranheza, fez um sinal negativo com a cabeça e permaneceu calado. Esse foi um pedido de Luísa, mas somente agora resolvi cumprir minha promessa a ela. Não irei me demorar e retornarei para almoçarmos juntos. Faça como quiser, Marta. Não sinto nenhuma vontade de sair, respondeu Rubens, retornando à sua inércia. Marta decidiu não insistir, apenas deu-lhe um beijo e saiu para realizar a visita. Ela chegou ao orfanato por volta das 10 horas. O local era muito bem cuidado e Marta manteve uma longa conversa com Laura, administradora da casa. Esta lhe mostrou todas as dependências do orfanato e explanou sobre os trabalhos realizados que visavam auxiliar as crianças trazidas ao estabelecimento, no intuito de repassar as condições necessárias para que elas que se sentissem acolhidas e amparadas no lar provisório. Assim como Laura recebia Marta no plano físico, Antônio e Lúcia eram acompanhados por Clara na esfera espiritual. Clara era a mentora do orfanato e trabalhava juntamente com os espíritos encarregados de guarnecer seus pupilos, tendo em vista a imensa proteção espiritual que deve ser mantida no período da infância pelos espíritos protetores. Ela mencionava as tarefas e os programas pré-estabelecidos a cada irmãozinho reencarnante que por hora passava pela expiação do abandono. Em especial com relação a Marina, Clara comentava que a espiritualidade atuava protegendo-a e mantendo certo controle sobre seu campo vibratório, para que sua mediunidade somente se desenvolvesse no tempo devido e não comprometesse sua infância. Laura chegou até a área de recreação, onde as crianças menores brincavam e conversavam em grande alvoroço. Ela chamou a atenção dos pequenos, solicitando calma e apresentando Marta ao grupo, dizendo: Silêncio, crianças. É assim que recebem nossa visita. Esta é Dona Marta. Ela veio conhecê-los e trouxe alguns presentes para vocês, mas, para ganhá-los, vocês precisam se comportar. Diante da palavra presentes, os olhinhos dos pequenos brilharam e, imediatamente, todos foram ao seu encontro em grande alarido. Marta sorriu diante daquela manifestação infantil,
num misto de alegria e curiosidade. Imediatamente, lembrou-se de Luís e da alegria que refletia o seu rostinho diante de um presente. Seus pensamentos foram interrompidos por uma pequenina mãozinha que a tocava e perguntava: "A senhora trouxe alguma coisa para mim?" Marta olhou para aquela encantadora garotinha, de longos cabelos pretos que caíam sobre os ombros e contrastavam com os belos olhos negros amendoados, que refletiam sagacidade e certa dose de sapequice. "Como se chama, minha querida?" "Marina", ela respondeu. Clara, Antônio e Lúcia, embevecidos, observavam a cena do reencontro daqueles dois espíritos que recomeçavam a trilhar uma nova jornada de redenção. "É claro que trouxe", respondeu Marta tirando da sacola um bonito pacote e dizendo: "Este é especialmente para você." Marina abriu o embrulho rapidamente e lá estava a boneca mais linda que ela já havia ganhado. Imediatamente, a menina saltou no pescoço de Marta e deu-lhe um beijo. A mãe de Luís emocionou-se com o gesto, e foi surpreendida com a pergunta que veio a seguir. "Muito obrigada. Quem são seus amigos?" "Amigos? A quem você está se referindo?" "Eu estou sozinha." "Não está, não," ela respondeu de pronto. "Há um garoto e uma vovozinha ao seu lado." Marta olhou em volta, um tanto assustada com aquela colocação. Então, Antônio ajoelhou-se à frente de Marina e disse-lhe: "Olá, Marina. Por favor, você poderia nos ajudar, pois Dona Marta não consegue nos ver como você. Diga a ela que não precisa ter medo, pois somos seus amigos. Eu sou Antônio e esta é Dona Lúcia." Marina sorriu e disse a Marta: "Ah, agora entendi, você também não consegue vê-los, não é mesmo? Mas não precisa ter medo, eles são seus amigos e se chamam Antônio e Dona Lúcia." E, sem que Marta pudesse responder, ou mesmo questionar, Marina saiu correndo pela sala para mostrar a linda boneca a seus amigos. Laura, que as observava, logo percebeu a situação e veio ao encontro de Marta esclarecendo: "Essa é a nossa Marina. Ela possui uma imaginação maravilhosa e inúmeros amigos imaginários. Infelizmente, essa imaginação repleta de seres invisíveis já lhe impediu de ser adotada inúmeras vezes, pois as pessoas interessadas terminam por se assustar com suas visões e algumas de suas colocações. Acabam por temer pela sua sanidade e optam por escolher outra criança. Contudo, posso garantir que ela é uma menina adorável, doce, meiga e carinhosa. Espero que algum dia Marina encontre pais que possam amá-la sem receio." Já passava da hora da visitação e Marta se despediu das crianças. Caminhou na direção de Marina e ela foi logo lhe dizendo: "Adorei a boneca, é muito bonita. A senhora vai voltar, não vai?" "Se é isso que você deseja, eu voltarei, Marina", respondeu Marta. Ela abraçou com força e disse-lhe: "Eu quero sim. Combinado. Na próxima semana virei visitá-la. Trago Antônio e a Dona Lúcia também." E novamente saiu correndo pelo corredor. Marta, assombrada e confusa, observou Marina se afastar e pensou: será fruto da imaginação de Marina, ou Luísa tinha razão quando afirmava sobre a imortalidade do espírito? Sentiu que precisava ler sobre o assunto, queria conhecer mais a respeito da doutrina espírita, para tirar suas próprias conclusões. Porém, sem dúvida alguma, era uma enorme coincidência a Marina mencionar o nome de Dona Lúcia e de Antônio. A não ser que ela, realmente, tivesse visto sua velha amiga e o garoto com quem sonhara. Seria isso possível? Inúmeras dúvidas começavam a brotar em sua mente. Antônio e Lúcia abraçaram-se satisfeitos, pois havia sido dado o primeiro passo rumo à incontestável verdade. A imortalidade da alma. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. O retorno ao lar. Marta retornou à sua residência, repleta de questionamentos e com uma nova motivação. Conhecer a doutrina espírita.
Em sua mente, fervilhavam novas possibilidades. Se a vida após a morte era uma realidade, então Luísa estava realmente viva, assim como Lúcia. Estariam juntas na nova vida. Ao mesmo tempo, a dúvida e o racionalismo criavam empecilhos ao reencontro de seu espírito com a fé. Antônio e Lúcia acompanharam até o lar. Assim que adentrou na casa, Marta correu até Rubens e narrou os fatos vividos no orfanato. Ela falava entusiasmada sobre Marina e suas colocações e principalmente sobre o fato de a menina haver mencionado estar vendo Lúcia e Antônio. Contudo, Rubens se mantinha cético. Isso é apenas imaginação da garota, Marta. Nada demais. Quantas crianças apresentam a imaginação fértil e repleta de personagens invisíveis? Mas, Rubens, ela mencionou uma vovozinha chamada Lúcia retrucou Marta. E você perguntou mais detalhes? Como era sua aparência, a cor dos olhos, os cabelos ou algo que identificasse essa senhora como sendo a nossa Lúcia? Eu teria perguntado se ela tivesse me dado tempo para isso, mas, assim que me falou que estava vendo essas pessoas, Marina já saiu correndo pela sala. Viu? Com certeza isso não tem nada a ver com espíritos. Esqueça essa bobagem, Marta. A vida é somente o aqui e o agora. Após o almoço, Marta subiu para o quarto. Rubens havia jogado um balde de água fria sobre sua momentânea alegria. Ela deitou-se e adormeceu. Assim que se viu fora do corpo, percebeu a presença de Lúcia e correu abraçá-la, como a criança que busca o refúgio no colo da mãe. Marta chorava copiosamente. Lúcia olhou emocionada para Antônio, pois, pela primeira vez, Marta encontrava-se na mesma sintonia dos amigos espirituais. Ela abraçou com afeto e disse-lhe: Não chore, minha querida, estamos aqui para ajudá-los a reencontrar seus destinos. Tenha fé em Deus. Não sei onde encontrar forças para suportar a falta de Luísa. Nem mesmo sei se creio em Deus. Não tenha dúvida da existência de Deus. Ele está ao seu lado e deseja que você recomece a sua vida. Como posso recomeçar a minha vida sem a presença da razão do meu viver? Amando e servindo, minha querida. Recorde-se das palavras de Luísa, solicitando que você distribuísse seu amor. Hoje, você deu o primeiro passo, visitando aquele orfanato e levando alegria àquelas crianças. Sim, é verdade. Cumpri minha promessa, concordou Marta. Mas você prometeu a Marina que iria retornar, não é mesmo? Não deixe Marina e aquelas crianças sem o seu amparo. O dinheiro traz consigo a responsabilidade de ser utilizado em favor dos irmãos necessitados, mas você não possui somente os recursos financeiros para auxiliá-los, possui ainda outro tesouro mais valioso para ser doado. Não compreendo o que você diz, Lúcia. O sentimento de amor é o maior tesouro que todos nós possuímos, minha querida. É nosso dever distribuí-lo aos nossos irmãos. Marta confessou chorando. Não possuo a sua força, Lúcia. Sinto-me perdida e sozinha. Preciso reencontrar minha filha. Por favor, ajude-me. Antônio e eu estaremos ao seu lado. Antônio sinalizou que Marta estava prestes a despertar e Lúcia falou serenamente. Minha filha, nosso tempo é curto, pois você está prestes a retornar ao corpo físico, mas preciso que mantenha, ao acordar, a lembrança deste encontro e destas palavras. Estude a doutrina espírita e cumpra sua promessa Marina de retornar ao orfanato. Marta despertou com os olhos molhados de chorar e recordou-se de cada detalhe do que sonhara. Levantou-se imediatamente e dirigiu-se ao quarto de Luísa. Observou a prateleira repleta de livros e pegou um volume em especial, visto que se recordava da filha dizer-lhe: A doutrina espírita é antes de tudo uma doutrina de reflexões, que exige o estudo diário. Esta é uma das minhas obras preferidas e você deveria dedicar alguns minutos do seu dia para lê-la, mamãe. Certamente iria se surpreender com a lógica que comanda a vida.
Ela pegou o livro com carinho e o apertou junto ao peito, como se estivesse abraçando os doces momentos de convivência com Luísa. Tratava-se de O Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da doutrina espírita, que traz comentários a respeito de cada uma das perguntas formuladas por Allan Kardec e das respectivas respostas dadas pela espiritualidade sobre os mais diversos assuntos. Retornou ao seu quarto e sentou-se na cadeira defronte à janela. Pensou em Lúcia e mentalmente solicitou o seu amparo. Ajude-me, minha amiga, a reencontrar a paz e a fé. Sem que ela percebesse, Lúcia o abraçou, com carinho, e a envolveu nas emanações da oração. Marta passou o resto da tarde absorta na leitura edificante e nem mesmo percebeu o tempo passar. Ao fechar o livro, percebeu que atrás do marcador havia uma dedicatória que dizia: "A minha querida amiga Luísa, que me ensinou o caminho da fé e me permitiu o reencontro com Deus. A você, devo a minha força e a minha vida e prometo que pela eternidade permanecerei ao seu lado. Independentemente do plano em que estivermos, seja físico ou espiritual, nossa amizade continuará além dos mundos. Com carinho, Juliano." Marta recordou-se da presença de Juliano, ao lado de Luísa, ao longo dos anos. Embora ele houvesse recebido a bênção da cura, jamais deixara de visitá-la. Todas as quartas e sextas-feiras, Juliano buscava a Luísa para irem juntos à Casa Espírita Amor e Caridade, onde participavam das atividades. Quando a doença se tornou um empecilho a Luísa, ele vinha após os trabalhos e revia as lições expostas naquela noite, liam juntos o Evangelho e permaneciam por horas a conversar. A ligação de amor que possuíam era impressionante. Certa vez, Marta perguntara a Luísa se ambos estavam namorando. Luísa sorrir e respondera tranquilamente: "Não, mamãe. Juliano e eu somos amigos de muitas reencarnações e realmente possuímos laços de amor profundos, mas esse é um amor fraternal." Marta, a princípio, acreditara que eles estavam escondendo a relação dos pais, devido aos graves problemas que a doença de Luísa impunha à sua vida, mas, com o passar do tempo, percebera que ela havia dito a verdade. Eram, genuinamente, apenas grandes amigos e tratavam-se como irmãos que possuem total afinidade. "Como estará Juliano?" pensou Marta. Após o desencarne de Luísa, ele tentara conversar com Rubens e Marta sobre a sobrevivência da alma. Chegara mesmo a ir à casa deles diversas vezes, no intuito de falar sobre a fé, mas nenhum deles estava preparado para ouvi-lo, pois a dor e a revolta não lhes permitiam crer naquele Deus que Juliano e Luísa acreditavam ser justo e bom, e que havia levado para junto de si a única razão de suas vidas: Luísa. Entretanto, agora Marta dissentia em condições de falar com ele e comentar sobre os últimos acontecimentos. Talvez, até mesmo, visitar a Casa Espírita Amor e Caridade. Procurou na agenda e lá estava o número do telefone de Juliano. Pensou, decidida: amanhã mesmo ligarei para ele. Lúcia e Antônio abraçaram-se felizes e agradecidos ao pai pelas novas possibilidades que estavam surgindo no coração de Marta. A noite caía suave quando retornaram à espiritualidade, a fim de narrar o ocorrido e planejar os próximos passos em prol daquele lar. Capítulo 13. Os roteiros sagrados. De volta à colônia Santa Marta, Lúcia e Antônio colocaram todos a par dos últimos acontecimentos, que se mostravam extremamente positivos. Combinaram que Lúcia permaneceria atenta a Luísa e ao seu lar terreno, e os demais acompanhariam os fatos. Todos se manteriam concentrados em suas tarefas na espiritualidade, exceto Antônio, que teria por missão primeiro auxiliar Lúcia e, durante o tempo na colônia, estagiar com os irmãos auxiliando no cumprimento das tarefas. Por essa razão, Antônio solicitou a permissão de Luciana para expandir seu conhecimento em relação às atividades no Instituto da Luz, pois este era um assunto vasto e extremamente interessante a ampliação de seu aprendizado. Luciana concordou e ele passava grande parte de seu dia ao lado da amiga,
questionando sobre o assunto e as tarefas que compunham as programações relativas aos reencarnes no planeta Terra. Certo dia, Dionísio, que se preparava para o reencarne, visitou o centro pela última vez para rever seu programa reencarnatório, com Luciano e os demais irmãos que cuidariam de todo o processo, bem como do acompanhamento que teria durante o período em que permaneceria na esfera terrestre. Logo que foram apresentados formalmente, Antônio pensou: como gostaria de conversar com Dionísio sobre esse trabalho. Admiro seu conhecimento e sua dedicação a esta colônia. Por certo, ele possui vasta ciência sobre todos os métodos relativos à reencarnação e suas ligações com as aflições da alma. Ele poderia esclarecer inúmeras dúvidas que possuo sobre esse assunto. Dionísio virou-se e olhou para Antônio com atenção, dizendo-lhe: por favor, meu filho. Sinta-se à vontade para perguntar o que deseja. Será um prazer auxiliá-lo no que for possível. Contudo, não se iluda, pois não possuo um conhecimento assim tão vasto. Ocorre apenas que o trabalho edificante, além de ser um lenitivo ao nosso espírito, age como um captador de fatos que ampliam a nossa estreita visão ao longo dos tempos. O mesmo ocorre com você, pois o Antônio que chegou à colônia São Luís não é o mesmo que hoje estagia na colônia Santa Marta, não é mesmo? E verdade, respondeu Antônio um tanto quanto constrangido, pois se comportara como se ainda estivesse na terra, esquecendo-se de que os espíritos elevados podem facilmente ler nossos pensamentos. Mas, diante da oportunidade, não se fez de rogado e perguntou: obrigado. Eu realmente desejava lhe perguntar algumas coisas. Por exemplo, tenho uma dúvida a respeito da questão 258 do Livro dos Espíritos, que diz: no estado errante, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. Temos como resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisto consiste o seu livre-arbítrio. Mas nem sempre a liberdade de escolha e o conhecimento das provas serão permitidos, não é mesmo? Você tem razão, Antônio, respondeu Dionísio. Todos os espíritos têm sua programação e seus roteiros devidamente adequados às suas necessidades de aprendizado, porém, para que possam participar da elaboração dos projetos, se faz necessário que estejam aptos e equilibrados para contribuir de forma positiva. No entanto, você sabe que muitos de nossos irmãos, infelizmente, se encontram em lamentáveis estados de rebeldia e indisciplina. A estes, os projetos serão elaborados por espíritos responsáveis. São reencarnações obrigatórias e necessárias ao reajuste diante das leis divinas infringidas por esses irmãos. Diariamente, inúmeros espíritos retornam ao corpo de carne e padecem de expiações organizadas com interesse específico no aprimoramento do ser reencarnante. Como Antônio nada perguntasse, demonstrando estar compreendendo perfeitamente sua explanação, Dionísio continuou: todos os projetos executados neste instituto possuem diretrizes específicas e observam inúmeros aspectos. Por exemplo, ao planejarmos o corpo físico no qual o espírito irá reencarnar, deveremos seguir a biologia e a genética dos futuros pais, que irão gerar os detalhes físicos, tais como cor da pele, altura, biótipo, olhos, cabelo, ou seja, a aparência física. O biótipo trará detalhes específicos quanto aos sistemas endócrino, cardíaco, esquelético, respiratório, muscular, etc. Para o planejamento desses aspectos, deveremos levar em conta as necessidades kármicas do indivíduo no corpo físico. Assim, poderemos imprimir as falhas ou imperfeições no corpo que poderão acarretar ou não doenças, pois tudo é relativo e de acordo com o comportamento do reencarnado. Antônio ouvia atentamente as palavras de Dionísio, que seguia explicando: se o reencarnante não comprometer seu corpo com vícios, abusos, violências premeditadas ou desatenções,
Seu corpo estará apto a ser um instrumento qualificado através do qual, durante a reencarnação, o espírito poderá reequilibrar seu karma, quitando antigos débitos, reparando faltas do ontem e utilizando o tempo a seu favor, na aquisição de qualidades que somente podem ser vivenciadas e reiteradas na esfera carnal, através das lutas diárias e das relações humanas, tais como a expansão do sentimento de amor ao próximo e de virtudes como a caridade e o perdão. Mas como definir os transtornos físico-patológicos adquiridos ao longo da reencarnação, mesmo que o espírito possua todos os cuidados com a sua saúde? Perguntou Antônio. Nesse caso, são karmas programados e necessários para a evolução do espírito. Cada detalhe é cuidadosamente estudado pela espiritualidade maior. Tanto a perfeição física quanto a deficiência, a habilidade em determinados campos de atuação, até mesmo a beleza ou a fealdade são resultados de um elaborado planejamento biofísico que pode servir como prova ou expiação, resgate ou missão, sempre mantendo o mesmo fim, o aprendizado ao reencarnado. Nasci numa família classe média e tive inúmeras oportunidades desperdiçadas. Muitas vezes penso, caso eu tivesse nascido em um lar sem as mesmas condições financeiras, talvez com menos conforto, será que haveria vencido alguns obstáculos, oferecido maior resistência a meus vícios e dado mais valor ao que possuí em minha vida? Questionou Antônio. Essa pergunta cabe a você responder, meu filho, falou Dionísio com serenidade. Analise com atenção seu passado e suas escolhas, mas lembre-se de que, quando ocorrem alterações no planejamento reencarnatório, pelo uso do livre-arbítrio do espírito encarnado, desviando do caminho por ele mesmo traçado, não há perda total nem devemos considerar aquela como uma reencarnação perdida. Por certo haverá prejuízos e danos, mas existirão também aprendizados que poderão conduzi-lo à evolução. O roteiro estipulado pode não ser o trajeto percorrido, causando ao nosso espírito sofrimentos e percalços. Mas se persistirmos no nosso ideal, mesmo que por caminhos desviados, cedo ou tarde todos nós chegaremos ao nosso destino. O papel da espiritualidade é planejar cuidadosamente esse retorno, levando em conta todos os fatores de acordo com o papel que o reencarnante deverá cumprir diante da sociedade, inclusive suas tendências profissionais. Eu sonhava em ser médico, disse Antônio com certa melancolia. Não se constranja. Todos nós temos muitos sonhos a realizar e, creia-me, os realizaremos através dos esforços empreendidos ao longo das reencarnações. O projeto social estuda a melhor forma de dar cumprimento ao planejamento pré-estipulado, levando em conta o ambiente socioeconômico-cultural, o acesso à educação e ainda se haverá facilidades econômicas ou não. Então, a reencarnação é um conjunto de projetos relativamente estipulados? Questionou Antônio. Relativamente à palavra certa, pois, durante a reencarnação, podemos interferir e modificar o projeto estruturado pela espiritualidade de acordo com nossa determinação, persistência, vontade e disciplina. Contudo, o fator primordial é o projeto espiritual, ou seja, qual é o motivo principal da reencarnação se não a oportunidade de crescimento dos valores morais e espirituais? Todos os fatores visam a essa possibilidade de vitória. O crescimento nas áreas do conhecimento e da capacidade afetiva, a evolução intelecto-moral. A cada espírito cabe o trabalho árduo de descobrir e desenvolver as virtudes do amor e da caridade. Vencer os obstáculos que constituem as mazelas inferiores, tais como a impaciência, a intolerância, o egoísmo, a inveja e tantas outras. A reencarnação é a oportunidade valiosa de vencer as tendências negativas, reforçar antigas qualidades e adquirir novas virtudes. Perceba o que quer dizer, Dionísio, falou Antônio, com brandura. Contudo, algumas pessoas na Terra não admitem a possibilidade de que tenham, propositalmente, escolhido uma vida de dificuldades e problemas, não é mesmo? É verdade, Antônio.
Ocorre que, na erraticidade, período entre as reencarnações, o espírito desenvolve uma ampla visão da posição em que se encontra e de onde almeja chegar. Durante esse período, livre dos liames da carne, entende que, para atingir a felicidade, o caminho é árduo e difícil. Portanto, inúmeras vezes ele próprio solicita a oportunidade do sofrimento ou resgate como uma terapia impreterível à sua evolução. O entendimento profundo das dificuldades como necessidades espirituais, e o conhecimento da participação na elaboração de grande parte do projeto de reencarnação principiam e facilitam o processo de cura do espírito. Trata-se do entendimento da lição primordial do Evangelho compreendendo o princípio básico das leis harmônicas que regem o universo. A cada um será dado segundo as suas obras através da lei maior de causa e efeito. Hoje, realizamos a colheita do passado, portanto é trabalho do Instituto da Luz estimular o indivíduo a promover uma gloriosa semeadura de felicidades para o seu futuro. Luciana aproximou-se argumentando. Perdoe-me, Antônio, mas há alguns detalhes para os quais necessito da aprovação de Dionísio e terei que privá-lo de sua companhia. Desculpe-me, Dionísio, a minha curiosidade tomou demasiadamente seu tempo, mas agradeço a sua bondade em dividir comigo seu vasto conhecimento. Dionísio abraçou Antônio com carinho e disse-lhe: Eu agradeço a você, Antônio, pelo imenso privilégio de ser-lhe útil. Obrigado. Ele afastou-se e Antônio permaneceu a observá-lo e admirá-lo ainda mais pela forma gentil com que tratava a todos, pois Dionísio era um ser repleto de luz e transmitia suaves emanações de serenidade e paz, sendo esta uma característica comum aos espíritos nobres e benevolentes. Antônio, mentalmente, orou por Dionísio, solicitando ao Pai que o fortalecesse no cumprimento de sua missão e no retorno seguro e triunfante à colônia Santa Marta. Capítulo 14. A importância do equilíbrio. Antônio procurou Luísa. Resolvera conversar com a amiga e saber como ela estava se adaptando à rotina da colônia. Luísa era inteligente e vivaz. Possuía os valores da fé adquiridos ao longo das reencarnações, contudo, ainda se encontrava perturbada pelas emoções que a ligavam ao lar terreno. Ela se esforçava por adquirir equilíbrio e harmonia e, para tanto, frequentava os diversos cursos proporcionados aos recém-chegados da Terra. Entretanto, algumas vezes a tristeza a visitava, principalmente quando pensava no pai e podia perceber, através dos estreitos laços de amor puro e afinidade que a ligavam a ele, a dor e a tristeza que permaneciam arraigadas no espírito de Rubens. Nesses momentos, Luísa procurava orar e restabelecer o equilíbrio, mas sofria pela impossibilidade de auxiliá-lo. A jovem amava profundamente os pais e ansiava por encontrar uma forma de despertá-los para a verdade maior, a imortalidade da alma. Evidentemente, um sentimento natural e louvável, mas que, devido ao seu recente retorno à espiritualidade, causava intranquilidade ao seu espírito e prejudicava sua concentração para o devido restabelecimento energético de seu perispírito. Antônio solicitara a Luciana autorização para expor a Luísa os últimos acontecimentos, o que lhe fora permitido. Assim, Lúcia e Antônio visitaram a querida amiga e contaram a ela os fatos que vinham ocorrendo em seu lar terreno, bem como a mudança da atitude de sua mãe. Luísa exultou e comentou: Como posso agradecer a vocês, meus amigos? Estou tão feliz. Jamais imaginei que mamãe seria a primeira a modificar seu comportamento diante da vida. Calma, Luísa, ponderou Lúcia. Isso é apenas um sinal. Há muito trabalho a ser realizado. Eu sei, mas é tão maravilhoso saber que minha mãe está começando a compreender, pois sinto uma imensa angústia pela dor que estou causando a meus pais. E, abraçando-se a Lúcia, deixou-se envolver pelas lágrimas. Luísa, você não é causa de dor alguma. Ao contrário, você é causa de alegria, satisfação, amor, e por isso que é tão difícil para eles permanecerem longe de você. Além do mais,
Você sabe que sua missão era auxiliá-los a despertar. Você conhece o passado e os motivos pelos quais seus caminhos foram traçados dessa forma, não é mesmo? Comentou Antônio buscando reanimá-la. Você tem razão, Antônio. Meus pais necessitam refazer e corrigir o passado, sem dúvida. Agradeço a Deus pela oportunidade, mas a verdade é que sinto tantas saudades deles como jamais imaginei sentir, pois, quando estava reencarnada, ansiava pelo retorno à espiritualidade e pela libertação da minha alma. Isso é uma contradição, não é mesmo? Lúcia abraçou com carinho e disse-lhe: evidentemente que não, minha filha. A saudade do amor que tivemos o privilégio de possuir na esfera terrena é natural, mas precisa estar embasada no equilíbrio que deve comandar seu espírito liberto. Compreendo, mas é tão difícil mantê-lo. Sinto-me fraca por chorar constantemente e não gostaria de estar dando tanto trabalho aos mentores espirituais da colônia, pois diversas vezes necessito retornar ao leito e descansar, tamanha tristeza que abate meu espírito. Eu deveria ter coragem e força, pois me preparei para este momento durante toda a minha existência na Terra, comentou Luísa. Luísa, tenho certeza absoluta de que você é extremamente forte. Contrapôs Antônio. Se compararmos o seu retorno ao meu, acredite no que vou dizer, você seria Davi e eu seria Golias. Ela sorriu e, aproveitando sua mudança vibracional, Antônio continuou. Na verdade, Luísa, cada um de nós traz em sua bagagem os valores conquistados ao longo da jornada. Você sofreu de forma resignada aos contrapontos de sua doença, deixando a todos que a conheceram um legado de coragem, força e um exemplo de fé. Bem diferente de mim, que adentrei na espiritualidade pelas portas do vício. Cada um de nós é livre para realizar nossas escolhas e colher o fruto de nossas atitudes. Não fique triste ou constrangida diante da dor da saudade. Você se encontra em período de readaptação e esse sentimento é natural. Em breve você estará apta, pois as variações de sensações após o desenlace estão diretamente vinculadas à graduação espiritual e ao estilo de vida que o espírito liberto desenvolveu ao longo de sua trajetória. Sendo assim, o trabalho e o aprimoramento realizado ao longo de sua curta jornada estão a seu favor neste retorno ao mundo espiritual. Obrigada, amigos. Minha ansiedade tem sido minha inimiga, pois gostaria de ver meus pais libertos do materialismo, desabafou Luísa. Lúcia ponderou. As leis de nosso pai são justas, Luísa. Seus pais trabalharam por longo período nesta colônia e escolheram a natureza das provas terrenas, no intuito de aprenderem os valores sagrados do amor ao próximo e da fé. Unidos, executaremos as tarefas que estejam ao nosso alcance para auxiliá-los, a fim de que cumpram os roteiros traçados. Portanto, tenha calma e permaneça confiante. Neste momento, cabe a você conservar-se serena e comprometida com a sua evolução. No instante preciso, você será parte atuante nesse processo e, para tanto, é imperativo reequilibrar as suas energias e adquirir o controle sobre suas emoções. Após despedirem-se, Antônio e Lúcia puderam perceber que Luísa demonstrava maior serenidade e motivação para seguir com seu aprendizado. Antônio, que seguia ao lado de Lúcia, em um determinado momento, perguntou-lhe: Lúcia, perdoe-me questionar, mas fiquei pensando em relação à vida pregressa de Rubens e Marta, aliada à dura prova da perda da filha. Quais são os critérios utilizados no planejamento de uma prova ou expiação? Você já conhece o trabalho realizado no Instituto da Luz. Pois bem, vamos analisar a reencarnação, partindo do desencarne de nossos irmãos Rubens e Marta. Tão logo cessou o período de perturbação espiritual e eles começaram a revelar os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, ambos receberam auxílio das esferas superiores, através dos irmãos abnegados que apoiam os serviços da luz divina. Após terem sido acolhidos e reequilibrados,
reviram os compromissos e pesou sobre suas consciências a culpa pelos males e sofrimentos pelos quais se fizeram responsáveis. Rubens e Marta participaram dos trabalhos e frequentaram as escolas beneméritas, nas quais recolheram altas noções da vida, aprimoraram-se na instrução, aperfeiçoaram impulsos e exerceram preciosas atividades, melhorando, assim, os próprios créditos diante do mundo maior. Entretanto, mesmo diante do trabalho dignificante, as lembranças dos erros voluntários os levavam a se reconhecerem em débito e a solicitarem as novas reencarnações, com as provas que careciam para quitar suas próprias consciências, conforme Luciana relatou em nosso encontro. Quanto ao planejamento reencarnatório, é infinitamente variável de espírito para espírito. Dependerá do grau de entendimento de cada um fazer a escolha de suas provações, ou, ainda, concordar ou não com as escolhas realizadas pelos irmãos responsáveis pelos roteiros traçados. Alguns espíritos solicitam uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, os quais nós sabemos serem provas difíceis e perigosas, tanto pelos abusos, quanto pelas paixões inferiores que poderão haver desenvolver. Muitos decidem experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Pelos méritos adquiridos ao longo de suas vidas, Rubens e Marta foram poupados de certos transtornos e receberam o aval da reencarnação relativamente tranquila, sendo que a dor da perda da filha seria um momento cruciante de resgate. Méritos? Questionou Antônio, sem compreender a quais méritos Lúcia se referia. Ela, então, explicou. Ao compor uma nova jornada, todos os fatores são levados em conta, tanto o mal como o bem praticado. Rubens e Marta cometeram erros ao servirem de instrumentos para a efetivação de abortos. Por outro lado, também foram ferramentas de auxílio na renovação da vida, pois, em sua clínica obstetrícia, eles ajudaram inúmeros irmãos no retorno à crosta terrestre. Como não possuíam herdeiros e eram proprietários de uma imensa fortuna, Marta e Rubens resolveram deixar lavrado em testamento o desejo de que todos os seus bens fossem igualmente distribuídos entre entidades de pesquisas médicas, bem como entre orfanatos e asilos que sempre ampararam durante suas reencarnações. Infelizmente, não foram motivados pelo sentimento de caridade, mas sim pelo orgulho, pois essas doações sempre foram uma excelente forma de se sobressaírem na sociedade carioca como grandes beneméritos e, assim, laurearem suas vaidades através dos aplausos e reverências recebidos no meio social que frequentavam assiduamente, na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, meu filho, ninguém carrega consigo apenas um único elemento. Somos feitos de luz e sombras, não é mesmo? Assim, suas atitudes foram pesadas, minuciosamente, pelos espíritos superiores, a fim de desenvolverem roteiros propícios ao progresso moral e intelectual de ambos. Hoje, estamos frente a frente com o passado, que se refaz para a criação de um novo amanhã. Compreendo, afirmou Antônio. Agora entendo perfeitamente que os infortúnios da marcha de hoje sejam débitos dos compromissos de ontem. Através das nossas escolhas entre a cautela ou a leviandade, entre a preguiça ou o trabalho, entre o bem ou o mal, melhoramos ou agravamos a nossa situação perante as leis de harmonia que comandam o universo. Exatamente, Antônio, disse Lúcia. Roguemos ao Pai para que possamos compreender que todo dia, no exercício de nossa vontade, formamos novas causas e construímos o nosso destino. Sejamos equilibradores em nossas escolhas, visando sempre ao bem comum, para que possamos conquistar o nosso próprio bem. Capítulo 15. A caminho da evolução. No lar terreno de Luísa, as mudanças ocorriam lentamente. Já havia se passado um mês, desde o dia da visita de Marta ao orfanato, e ela pensava constantemente na pequena Marina e na sua promessa de retornar ao local. Havia ligado para Juliano, mas não conseguira contatá-lo,
pois o jovem se encontrava em férias na casa dos avós no interior de São Paulo. Marta deixara um recado. Gostaria de conversar com ele e entender com maior profundidade a doutrina espírita. Juliano era a pessoa indicada para isso, pois há anos trabalhava na Casa Espírita Amor e Caridade, em diversas tarefas desenvolvidas pelo Centro em favor do próximo. Luísa oferecera ao amigo a possibilidade do trabalho evangélico e ele logo se engajara nesse propósito. Após alguns anos, tornara-se um dos palestrantes da casa. Marta recordava-se de Luísa dizendo a Juliano: é impressionante a sua desenvoltura na explanação dos conteúdos do Evangelho. Luísa costumava dizer que Juliano trazia em sua bagagem aquele conhecimento, e aquele comentário soava para Marta um tanto esdrúxulo, pelo fato de não crer na reencarnação. Atualmente, sua opinião havia se modificado totalmente, pois se habituara a permanecer por longas horas em seu quarto lendo as obras de Kardec. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O Livro dos Espíritos atraía sua atenção com relação à lógica das explicações contidas sobre os mais variados assuntos que instigavam a sua curiosidade acerca da vida espiritual. Entretanto, era o Evangelho segundo o Espiritismo que buscava paz e serenidade à sua alma, sempre que a tristeza a perturbava pela saudade da filha. E assim, os livros acabaram por se tornar seus companheiros nas lindas tardes de primavera. Juliano retornou, ligou para Marta e imediatamente aceitou o convite de visitá-los com o intuito de explanar acerca da doutrina. Assim, num sábado à tarde, ele dirigiu-se à residência que fora de Luísa e, assim que adentrou, sentiu profunda nostalgia pelos bons momentos ali compartilhados com sua grande amiga. Quantas vezes ele estivera naquele lar, ao lado de Luísa, conversando sobre os mais variados assuntos e passando horas agradáveis em sua excelente companhia. Luísa era repleta de luz. Trazia um constante sorriso nos lábios e doces palavras cheias de positividade e fé. Recordava-se que, mesmo nos últimos momentos, ela jamais demonstrara a menor fraqueza diante da doença. Nunca imaginara que alguém tão jovem pudesse possuir tamanha coragem. A última frase que Luísa dirigira a ele fora de agradecimento e consolo, dizendo-lhe: por favor, não chore, meu amigo. Obrigado por tudo que você fez por mim. Creia que, esteja onde estiver, levarei você junto a mim, pois estará entre as minhas melhores recordações. Quero que saiba que todos os dias continuarei a agradecer a Deus por ter me permitido possuir um amigo sincero e fiel, com o qual pude dividir os melhores dias da minha vida. Aquela lembrança mexeu com suas emoções e encheu seus olhos de lágrimas. Então, Juliano refletiu: não devo me emocionar, pois estou aqui para auxiliá-los e encorajá-los a prosseguir diante da perda da filha. E, pensando na amiga, mentalmente afirmou: prometo fazer o que estiver ao meu alcance, Luísa. Ao reencontrar a mãe de sua amiga, percebeu que algo de diferente havia ocorrido. Logo notou a mudança em seu comportamento, pois Marta estava mais serena. Como vai, Juliano? É um prazer revê-lo. Estou bem, Dona Marta. E muito curioso para saber os detalhes dos últimos acontecimentos, conforme conversamos por telefone. Sim, Juliano. Temos muitas coisas para conversar. Ultimamente, tenho lido muito a respeito da doutrina espírita e gostaria de falar com você sobre este assunto. Você aceitaria tomar um chá comigo? Vitória preparou um delicioso lanche para você, assim como nos bons tempos que frequentava nossa casa. Será um prazer, Dona Marta, respondeu Juliano, solícito. Marta, então, narrou o sonho que tivera, sua decisão de visitar o orfanato e disse-lhe: somadas a esses sonhos, ainda ocorreram algumas estranhas colocações de Marina. Marina? Ah, sim. Marina é uma linda menininha. Gostaria muito que a conhecesse, pois, pelo que li até o momento, creio que ela possua mediunidade,
mas não tenho o devido esclarecimento sobre este assunto. Vou lhe contar o que ela me disse e você tirará as suas próprias conclusões. Ao ficar a par dos acontecimentos, Juliano se sentiu feliz por perceber que Luísa estava tentando auxiliar sua família. Para ele, não havia a menor dúvida de que tanto Dona Lúcia como Antônio estavam trabalhando para cumprir esse propósito, ou seja, despertar Marta e Rubens para as verdades espirituais, e para tanto contavam com o apoio da pequena Marina para comprovar aquilo em que ambos se negavam a crer, a existência da vida espiritual. Após longa conversação e elucidações a respeito das premissas da doutrina, Juliano se foi, não sem antes solicitar a Marta permissão para acompanhá-la até o orfanato na próxima vez em que ela fosse visitar o local, pois ele desejava conhecer Marina. Assim que ele saiu, Marta ligou para Laura perguntando se podia visitar as crianças na tarde do dia seguinte, que era um domingo, com que a dirigente prontamente concordou. Assim, já no primeiro dia após o encontro de Marta e Juliano, ambos partiram para a visita ao lar, com o carro repleto de guloseimas, a fim de proporcionar às crianças uma tarde agradável, regada por inúmeras brincadeiras e acompanhada de um delicioso lanche. Lá chegando, os pequenos correram em direção a Marta. Marina abraçou sua cintura e, olhando para os demais, falou em tom de constatação. Eu não disse que ela viria nos visitar novamente. Eu sabia. Marta abaixou-se e deu-lhe um beijo. Eu havia prometido a você que voltaria, não? Jamais quebro uma promessa. Trouxe um amigo para que você conheça. Este é Juliano. Olá, Juliano. Muito prazer. O prazer é meu, Marina. Dona Marta me falou muito sobre você e vejo que ela tinha razão. Além de ser uma menininha linda, você é muito educada. Ah, Dona Laura nos ensina boas maneiras. É mesmo? E quais seriam essas boas maneiras? Perguntou Marta achando graça no comentário de Marina. Cumprimentar as pessoas com educação, não falar de boca cheia, pedir licença e... Por favor, continue, pediu Juliano. Melhor não falar. Disse Marina baixando os olhos. Marta abraçou a menina e falou com carinho. Pode falar, somos seus amigos. Ela disse que não devo repetir o que os meus amigos que só eu vejo dizem, pois algumas vezes assusto as pessoas. Mas eu não tenho culpa se ninguém consegue ver o que eu vejo. Claro que não, querida, falou Juliano com carinho. Você sempre poderá contar o que seus amigos lhe dizem, pois acreditamos em você e não iremos nos assustar. É mesmo? Fico feliz com isso. Todos acham que sou diferente, mas isso não é verdade, não é mesmo? Marina, você é uma menina muito especial, já que vê o que os outros não conseguem ver, falou Marta com doçura. Marina abraçou Marta e lhe deu um beijo. Ela ficou comovida com o gesto da menina e também com um pouco de pena dela, ao imaginar como deveriam constrangê-la diante da sua capacidade de ver a espiritualidade. Venha, Marina. Ajude-me a preparar um lanche delicioso para todos. E elas seguiram juntas de mãos dadas. Foi uma tarde maravilhosa. Após o lanche, Juliano e Marta prepararam brincadeiras de toda a ordem. Cabo de guerra, corrida de sacos, pular-corda, amarelinha. Eles dividiam atenção e carinho para com todos, mas Marina não abandonava Marta um segundo, escolhendo-a como sua parceira em todas as brincadeiras. Juliano percebeu que uma imensa afinidade se estabelecia entre ambas. Em determinado momento, Juliano ficou conversando com Dona Laura, pois desejava saber mais sobre Marina. Dona Laura era uma senhora encantadora e percebia-se que amava as crianças profundamente. Ela comentou com Juliano que, para melhor entender Marina, havia inclusive lido alguns artigos a respeito do espiritismo. Ele lhe disse que, como espírita, acreditava que Marina possuía os dons da clarividência e da audiência, próprios da mediunidade ostensiva. Laura relatou-lhe que a menina costumava conversar com amigos com muita frequência,
e que por 2 vezes isso havia assustado casais interessados em adotá-la, pois Marina lhes falara a respeito dessas pessoas que somente ela via, criando situações embaraçosas. E completou comentando: ela afirma que há, nesta casa, uma jovem chamada Clara, que me auxilia a tomar conta das crianças. Outro dia ocorreu um fato curioso. Eu estava enlouquecida, procurando por uma pasta de documentos do orfanato, pois precisava preencher e encaminhar alguns formulários para a prefeitura, com urgência. Então, Marina chegou perto de mim e disse: a Clara pediu para eu lhe dizer que a pasta está na gaveta da cômoda ao lado da sua cama. Imediatamente, eu me lembrei de que realmente havia levado a pasta para casa e tinha me esquecido disso completamente. Portanto, a cada dia que passa, eu estou mais convencida de que ela realmente pode falar com espíritos. Mas infelizmente a verdade é que esse fato está impedindo que ela seja adotada, já que esse assunto choca a maioria das pessoas, que acaba preferindo adotar um filho normal. Sim, eu compreendo, asseverou Juliano. As pessoas temem o que não conseguem compreender. Depois dessa conversa, Juliano retornou às brincadeiras com as crianças e com Marta, e nenhum deles percebeu o passar das horas. Logo chegou o momento de partir. Estar com aquelas crianças trazia a Marta uma imensa sensação de paz e tranquilidade que não experimentava havia muito tempo. Ao se despedir, sentiu uma estranha consternação em ter que deixá-los, especialmente com relação a Marina. Ela abraçou com carinho e disse-lhe, com certa dose de amargura: agora preciso ir embora, Marina, mas voltarei. A menina percebeu emoção na voz de Marta e, abraçando-a com carinho, respondeu: não fique triste, Dona Marta, estaremos juntas por muito tempo. Como assim, Marina? Ela falou baixo, quase num sussurro. Dona Lúcia está me dizendo isso. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Você poderia me descrever a Dona Lúcia, Marina? Ela é uma vovozinha, tem os cabelos brancos e está sempre sorrindo. Disse que vocês são amigas e que a senhora não precisa se preocupar, pois ela está cuidando de Luísa. Imediatamente, a curiosidade de Marina a sobressaiu. Quem é Luísa? E, antes mesmo que Marta pudesse responder a essa pergunta, Marina afirmou: ah, Luísa é a sua filha que está no céu. Ato contínuo, Marta começou a chorar, embora tentasse conter os soluços para não assustar a menina. Então, Marina suavemente passou a pequenina mão pelo seu rosto e disse com ternura: não chore, ela está bem, e está com Deus e com Dona Lúcia. Não estou chorando de tristeza, Marina, mas de felicidade. Muito obrigada, meu amor. Saber que minha filha vive no céu, que ela está bem, amparada por Deus e por Dona Lúcia é uma notícia maravilhosa. Deus sempre cuida de nós. A senhora não sabia disso? Perguntou a pequena franzindo a testa. Marta esboçou um sorriso diante da seriedade com que Marina lhe chamava a atenção. Secou, então, as lágrimas, abraçou fortemente a doce menina contra o peito, deu-lhe um beijo e disse-lhe: agora eu sei. Voltarei em breve, minha querida. Clara, Lúcia e Antônio acompanhavam a cena e permaneciam emocionados e felizes diante do reencontro de Marta com os roteiros da fé. Lúcia falou com candura: tudo posso naquele que me fortalece. Que possamos compreender a força dessas palavras e agradecer ao Senhor pela bênção da fé, que traz serenidade e resignação para suportarmos o que não pode ser mudado. Que Deus seja a nossa força para enfrentarmos nossos destinos. Que Ele nos capacite para vencermos os desafios que constituem os roteiros da vida, seja no plano físico ou espiritual. Que possamos derrotar os velhos hábitos que nos corrompem e fortalecer nossa mente e nossas atitudes em comunhão com a Sua vontade, compreendendo que a vida é eterna e será constantemente plena de aprendizados, hora de amor, hora de dor, num ciclo constante de aprimoramento. Obrigado, Pai.
Capítulo 16. O véu da descrença. Marta chegou à tardinha em sua casa e seu único pensamento era contar a Rubens o que ocorrera no orfanato. Ele encontrava-se no jardim, sentado próximo às violetas que plantara com Luísa. Recordava-se daquele momento e revivia cada instante em sua memória. Certa tarde, Luísa fora com ele comprar as pequenas mudas. Depois, enquanto ele volvia a terra, ela delicadamente plantava as pequenas flores e falava: Pai, você já percebeu como Deus é maravilhoso e o quanto é sábia a sua criação? Olhe estas flores tão belas. Você já parou para pensar que as flores não possuem apenas o papel de contribuir com a beleza da natureza e enfeitar a nossa vida? Sua essência guarda um objetivo ainda maior. Através de suas pétalas coloridas, os insetos são atraídos, tornando possível a polinização. As flores são responsáveis pela reprodução. Através de sua existência, novas plantas são capazes de surgir e crescer. Você percebe que toda a criação do nosso Pai possui uma razão para existir? Assim como as flores, nós também temos a missão de nascer, florescer e renovar o ciclo da vida. Rubens, sorrindo, respondera: Para mim, a mais formosa criação de Deus está aqui, bem na minha frente, minha linda filha. Luísa abraçara o pai com carinho e dissera: Pai, você sabia que eu amo muito. Rubens, então, sorrira satisfeito abraçando-a contra o peito, tentando eternizar aquele momento, pois sabia da fragilidade da saúde de Luísa. Por essa razão, ele procurava estar a seu lado incentivando-a a ser forte e lutar contra a doença que minava seu corpo físico. Entretanto, ainda que Rubens buscasse tranquilizá-la, em sua alma, ele retinha o pavor do simples pensamento de perdê-la. Naquele dia, ela conversara com Rubens por horas a fio, discorrendo sobre as flores e seus ciclos da vida, o tempo de duração de cada etapa, bem como do início, meio e fim em que consiste a lei natural de Deus. Na época, ele não percebera que, na verdade, ela se referia à sua própria vida e ao seu ciclo que se encerrava, pois Luísa desencarnara um mês após aquela longa conversa. Agora Rubens percebia que ela havia tentado prepará-lo para sua partida. Luísa jamais perdera a esperança de converter os pais à doutrina espírita. Mas Rubens se mantinha cético e, sem o cajado da fé, não conseguia reagir à imensa dor que o consumia. Ele sentia sua vida a se esvair pouco a pouco em dias intermináveis e sem sentido, mergulhado nas profundezas da tristeza. Sua alma se debatia entre o lamento e a revolta. Em sua mente havia um único pensamento: por que não consegui salvar minha filha? Porque esse Deus, que tantos acreditam ser sinônimo de amor e bondade, levou a minha razão de viver. Marta aproximou-se, vagarosamente, e percebeu a angústia na qual Rubens estava envolvido. Sentou-se a seu lado, segurou a sua mão e falou com carinho: Meu querido, não podemos mais continuar dessa forma, precisamos reagir diante da vida. Por muito tempo acreditei que a vida era apenas o que podíamos ver. Assumo que me perdi em meio a tantas futilidades existentes neste mundo passageiro. Quantas preciosas oportunidades desperdicei com a minha leviandade. Eu poderia ter vivido incontáveis bons momentos ao lado de nossa filha, ter acompanhado sua infância, tê-la colocado para dormir, contado a ela lindas histórias infantis e passado horas maravilhosas em sua doce companhia. Poderia ainda ter aprendido a respeito da espiritualidade com nossa amiga Lucy e mesmo com nossa filha, que possui uma fé inabalável e invejável. Entretanto, preferi fechar os olhos para valores nobres e imprescindíveis à nossa vida. Rubens olhou para ela com espanto. Jamais ouvira a esposa falar daquela forma e perguntou: O que aconteceu, Marta? Nunca ouvi você falar assim. Jamais imaginei que se sentisse desse jeito e muito menos que acreditasse na espiritualidade. Rubens, eu sinto muita vergonha de haver sido tão relapso com relação à nossa filha. Não diga isso, querida.
Você cuidou dela com desvelo até o último momento. Não se martirize dessa forma. Ao menos não por isso. Mas é verdade, Rubens. Deixei passar preciosos momentos e, quando despertei para minhas responsabilidades, já era muito tarde. Luísa já estava partindo. Mas hoje tive a comprovação de que a morte não existe. Não entendo sua colocação, Marta. Por favor, conte-me o que aconteceu. Hoje fui ao orfanato e Marina falou, novamente, sobre o fato de ver e falar com Lúcia. Você vai vir com essa história de novo? Ela é apenas uma criança, Marta, retrucou Rubens, um tanto aborrecido com o assunto. Não, Rubens, você não compreende. É verdade. Marina, realmente, pode ver e ouvir os espíritos. Ela descreveu Lúcia, falou que ela estava cuidando de Luísa, no céu. Nossa filha está viva. Ela vive, Rubens. Marta se deixou levar pela emoção e chorou convulsivamente. Foram lágrimas guardadas havia muito tempo, num misto de dor, arrependimento e saudade. Rubens a abraçou com carinho. Ele não acreditava que Marina pudesse ter visto Lúcia, nem mesmo que ela tivesse dito o que Marta acreditava ter ouvido. Apenas pensava que inúmeras vezes, por defesa ou desespero, vemos e ouvimos aquilo que desejamos, para podermos seguir adiante. Contudo, naquele momento, Rubens não desejava magoar a esposa ou contradizê-la, apenas abraçá-la e protegê-la. Antônio e Lúcia observavam a cena com pesar, uma vez que Rubens permanecia relutante mesmo diante dos fatos, pois o véu do materialismo que embaçava sua visão ainda não havia sido retirado. Contudo, confiavam em Deus e na sua imensa bondade e compreendiam que a fé de Marta era o princípio da renovação que não tardaria a chegar à vida daquele casal. Capítulo 17. A força do amor. 3 meses haviam se passado e Marta tinha alterado completamente sua rotina. Diante da descrença de Rubens, ela decidira que iria encontrar uma maneira de auxiliar o marido buscando uma forma de fazê-lo perceber a existência da espiritualidade da qual ela já não mais duvidava. Ao contrário, a cada dia essa certeza era ainda mais forte em sua alma. Marta permanecia longas horas do dia em companhia de Rubens, fosse conversando sobre os mais variados assuntos, fosse lendo sentada perto dele. Mesmo que ele estivesse amuado, ela não o deixava sozinha e inventava os mais variados pretextos para envolvê-lo em atividades e retirá-lo do marasmo. No início, Rubens permanecia calado, mas aos poucos se acostumara a compartilhar a companhia da esposa e notava o quanto ela havia se modificado, em nada se parecendo com a mulher com a qual ele havia se casado. Marta estava diferente na sua forma de agir, falar, pensar, ou seja, ela mudara em todos os sentidos e Rubens estava apreciando aquela transformação de comportamento. A dor a fez amadurecer, pensava ele. Entretanto, havia inúmeras outras razões para sua alteração de atitude. Entre estas, o fato de que Marta começara a frequentar a Casa Espírita Amor e Caridade, juntamente com Juliano, e a fazer parte de diversos trabalhos e oficinas voluntárias desenvolvidas para a realização de campanhas de agasalho e arrecadação de alimentos, que eram distribuídos às famílias carentes catalogadas e visitadas pelos trabalhadores com relativa frequência. Certamente, quando constatamos a dor dos irmãos, vivendo sem o básico e muitas vezes em lamentáveis situações de abandono, nossa consciência se amplia. Assim, Marta decidira que iria cumprir com seu papel de auxílio ao próximo. 2 dias na semana Marta visitava o orfanato, onde passava momentos deliciosos junto daquelas crianças que aprendera a amar profundamente. Não apenas a encantadora Marina, mas também Sofia, Eunice, Marcelo, Sônia, André e tantos outros. Descobrira que seu coração era capaz de amar os filhos do mundo, independentemente dos laços de consanguinidade, e tentava a todo custo sanar, com carinho, desvelo e afeto, a dor dos que não possuem um lar. Os pequenos retribuíam o seu amor com pequenos mimos,
como lindas flores colhidas no jardim, desenhos coloridos e lindos cartões que expressavam a importância que ela tinha na vida de cada um deles. A vida sempre está em ressonância com aquilo que proporcionamos ao outro. Assim Marta preenchia a saudade que sentia de sua filha, amando e sendo amada pelos filhos alheios. O orfanato sobrevivia do auxílio da prefeitura e de doações. Havia muito a ser feito, pois o prédio antigo necessitava de pintura, assim como a ampliação dos banheiros e do refeitório. Tendo inúmeros amigos em excelente posição social e financeira, Marta teve a ideia de utilizar seus bons relacionamentos, no intuito de angariar fundos para a manutenção do orfanato e benfeitorias que iriam trazer maior conforto para as crianças. Com o auxílio de algumas amigas, ela providenciou um chá beneficente no clube do qual fazia parte. O evento foi preparado com esmero e requinte, foram vendidos inúmeros ingressos. Marta obteve autorização para levar as crianças a fim de que todos pudessem conhecê-las, e para tanto lhes comprou roupas novas e ensinou-as a cantar algumas músicas, a fim de que pudessem se apresentar e dar as boas-vindas aos convidados. No dia marcado, lá estavam elas com os olhinhos brilhando de emoção e felicidade. Juliano, Laura e Marta cuidavam das crianças, para que elas se comportassem direito, no momento certo. Foram todas devidamente apresentadas ao público e cantaram lindas canções de ninar. Em seguida, Sônia, a mais velha do orfanato, iria encerrar as apresentações lendo uma poesia de sua autoria. Como estava muito nervosa, solicitou que Marta a acompanhasse. Marta foi até o centro da sala e falou a todos com a desenvoltura que lhe era peculiar.